Continuando aqui, pessoal, nós vamos falar agora sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Que relações são essas? As relações seno, cosseno e tangente, ok? Ah, mas o que seria o seno? O que seria o cosseno e a tangente? Que a gente usa muito. Gente, o seno, o cosseno e a tangente é uma razão, ok? É uma razão. Nós chamamos de razões trigonométricas. Mas é razão de quê, Rogério? Então observe aqui que eu destaquei o triângulo retângulo, beleza? Então aqui eu tenho o ângulo agudo B e eu tenho o ângulo agudo C. Beleza? Por que agudo? Porque aqui é 90. Então eu já sei que esses dois são menores que 90. Ângulo agudo é um ângulo que tem medida menor que 90. E vou calcular aqui o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos agudos, que normalmente a gente trabalha com esses ângulos agudos, ok? Então o seno, gente, é a razão do cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa, ok? Se a razão é uma fração, né? Uma divisão. Então o seno vai ser, se o ângulo B está aqui, qual é o cateto oposto? É o cateto tá do outro lado. Porque o cateto que está grudado nele, eu falo que é o cateto vizinho ou adjacente. O cateto do outro lado é o cateto oposto. Então o seno é a razão do cateto oposto, B, dividido pela hipotenusa. O que é o cosseno? Cosseno é a razão do cateto adjacente ao ângulo C dividido pela hipotenusa. Correto? E o que é a tangente? É a razão do cateto oposto, B, dividido pelo cateto adjacente, que a gente chama de coca. CO de cateto oposto, CA de cateto adjacente. Então a tangente eu posso falar que é a famosa coca, ok? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então eu tenho as razões aí, ó. A razão seno, a razão cosseno e a razão tangente. Eu posso fazer a mesma coisa com o outro ângulo agudo C, pessoal. O que é o seno de C? O seno desse ângulo agudo aqui. O seno desse ângulo é a razão do cateto oposto, só que agora o cateto oposto é do outro lado. Eu estou baseando nesse ângulo. Então vai ser C, cateto oposto, C, dividido pela hipotenusa. Qual é o cosseno desse ângulo? É o cateto vizinho a ele, B, dividido pela hipotenusa. E qual é a tangente desse ângulo? É o cateto oposto ao ângulo C, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo B. A famosa coca, CO de cateto oposto, dividido por CA de cateto adjacente. Então eu chego nessa relação aqui. Aqui, gente, e outra coisa. B e C são complementares. Ó. B e C são complementares. Ah, por que eles são complementares, Rogério? Pelo seguinte, quanto que vale a soma do ângulo B com o ângulo C? Vale 90 graus. Porque se aqui é 90, esses dois aqui, B mais C, também é 90 graus. Então B e C são ângulos complementares. E observe aqui, gente, o que o seno de B é com relação ao cosseno de C? Igual, ó, B sobre A, B sobre A. O que o cosseno de B é com relação ao seno de C? Igual, ó, C sobre A, C sobre A. Então eu posso falar o seguinte, o seno de um ângulo sempre será igual ao cosseno do seu complemento. Qual é o complemento de B? É C. Por quê? Porque B e C são complementares. Então o seno de B vai ser sempre igual ao cosseno do seu complemento, que está aqui. O cosseno de um ângulo vai ser igual ao seno do seu complemento, está aqui, igual. Beleza, gente? Isso aí vai acontecer sempre. Se você quiser escrever isso aí de uma forma melhor, você pode fazer o seguinte, igual está aí na página 80. Fala o seguinte, ó, o cosseno de um ângulo alfa vai ser igual ao seno de 90 menos alfa. Ou o seno de um ângulo agudo alfa vai ser igual ao cosseno de 90 menos alfa. Beleza? Isso é o que eu falei para vocês aqui. Ó. Porque, ó, ângulos complementares. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Ó, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do complemento. E o contrário, o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. Tá aqui, ó. Ok?
que eu expliquei aqui. Aproveitando aqui o vídeo também, então pode dar um destaque aí nessa questão dos ângulos complementares, correto? Aproveitando, eu vou falar o seguinte, vou falar do seno, do cosseno e da tangente de 30, 45, 60, que são aqueles ângulos notáveis, né, que nós usamos bastante. Então vamos lá. Gente, aquela tabelinha é meio tranquila. O seno e o cosseno, vocês sabem que é sempre dividido por 2. Eu faço isso desde o 9º ano com vocês. Todo ano a gente faz, né? Então, esse ano eu prometo que será o último, ok? Então, o seno e o cosseno sempre dividido por 2, ok? E, começando pelo seno, aí você vai colocar assim, ó. 1, 2, 3. Cosseno, o contrário, 3, 2, 1. E vai colocar o radical em todos eles. Só que aqui no 1 não vou colocar não, porque a raiz quadrada de 1 é 1. Beleza? Aqui e aqui também. Aproveitando, gente, como que eu calculo tangente? Eu falei que tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. Beleza? Mas a tangente, eu vou provar no próximo vídeo, pode ser também dividir o seno pelo cosseno. Então, se eu pegar o seno de 30 e dividir pelo cosseno de 30, eu vou achar a tangente. Eu vou cortar esse 2 com esse 2, vai dar 1 raiz de 3. Eu racionalizo, vai ficar raiz quadrada de 3 dividido por 3. Qual é a tangente de 45? É 1. Ó. Esse dividido por esse, não é igual? Então, a divisão vai dar 1. Qual é a tangente de 60? É esse dividido por esse. Corta esse com esse, sobra raiz de 3 por 1, que é raiz de 3. Então, tá os valores da tabelinha. Bem tranquilo de fazer, ok? Também não é novidade para ninguém. Então, gente, pega esse gancho aqui. Eu vou voltar com o terceiro vídeo para me falar da relação fundamental da trigonometria no triângulo retângulo, ok? E demonstrar essa tangente pode ser o seno dividido pelo cosseno. Já volto com um outro vídeo.